Semana passada falamos sobre esse mesmo tema, né? A parte 1, hoje é a parte 2. Envelhecer é inevitável, mas você está fazendo o quê para envelhecer bem? E aí falamos sobre alimentação, obviamente, né? As alimentações mais anti-inflamatórias. Falamos muito também da questão da proteína, né? Principalmente para esse idoso. Falamos de suplementos, falamos de creatina. Falamos de magnésio, o que a gente mais gosta de usar e o que a gente acha que é necessário, né? Vitamina D. Falamos mais o quê? Falamos de uma arruma de coisa. Falamos de arruma de coisa. Não deu tempo. Sim, não deu tempo de falar. As pessoas queriam que aprofundassem mais a questão da suplementação para idoso ou para preparar, né, vocês chegarem Falamos de creatina. Falando de creatina. E vamos fazer essa live, né, ainda, que vai ser a live, a parte 3, somente falando de suplementos, porque realmente é uma live que demanda mais um tempinho, né? E então a gente preferiu falar um pouquinho, falando de atividade física, né, a importância da atividade física, de se preparar agora. Falamos da necessidade da prevenção, envelhecer se faz agora, né, ou se faz mais cedo, não se faz quando já está lá. E falando dessas questões também políticas, sociais, né, do idoso em si, do que vive, principalmente no nosso país. Aí hoje a gente deixou para falar sobre as questões hormonais, intestinais e saúde mental. Quando a gente fala de intestino, né, e aí a gente já entrando no assunto, tá, Adolfo, fazendo a introdução? Sim, senhora. A saúde mental, eu não posso falar de saúde mental, não. Por que, idoso? Vai, Cris. Oi, boa noite, Sol. Oi, Solange. Adolfo, ele me desconcentra tudo. Era o que eu estava falando mesmo? Você estava falando de intestino. Quando a gente está falando de intestino... A gente falando de tá intestino... Tá vendo que eu tô ligado? Aí, tá ó, ligado, tá vendo? Minha memória tá funcionando. Toma tá seu vendo? remédio hoje. Tomei. Minha memória tá funcionando. Quero ver se a sua tá. Tá falando de quem mesmo? A gente tá falando de intestino. Doutora Cristiana Broca. Tá pensando, pessoal? Então ele tá falando, né? O negócio aqui é inchado. Falando esse envelhecer, preparar, né, esse envelhecer, e com nada mais do que intestino, né? Obviamente que quando a gente fala de intestino, a gente está falando desse trato gastrointestinal. A gente sabe que é um dos órgãos que vai sofrer muito, né, Adolfo? Se a gente for pensar nesse envelhecimento, é um dos órgãos que envelhece de fato, e a gente vai falar de enzimas digestivas, a gente vai falar de suco gástrico, é o que mais, são os que... Eu acho que é uma demanda maior dos idosos que a gente atende, inclusive nos consultórios. Eu lembro que muito em ambulatório, no hospital, era mais isso, era justamente as questões de prisão de ventre, é clássico, né, a questão da prisão de ventre, porque essas questões das enzimas digestivas, não comer mais, não conseguir comer, diz que come aquele pedacinho de proteína, já não aguenta mais, então a gente já sabe que precisa trabalhar com as enzimas digestivas, né, do suco gástrico também, porque você tem uma diminuição da produção. Se a gente for pensar nisso, e da prisão de ventre. Esse seria, tá, gente? Existem outras questões também que a gente fala. A H. pylori também, acho que, justamente porque todas dessas questões, então você está mais, o idoso ou a pessoa que está ali entrando nessa idade, tem mais uma probabilidade, né, de pegar a H. pylori, porque está sem as enzimas digestivas, sem o suco gástrico, aquela coisa que a Adolfo também vai explicar sobre isso. Então, a gente vai falar sobre esses principais pontos, porque são os pontos que a gente mais atende, mas existem outros, mas é aquela questão. A live aqui a gente está para dar informação, sempre mais informativa, e claro que a gente vai dizer assim, o que é que pode ser feito dentro dessas questões de não tendo mais produção do suco gástrico, né? Não tendo mais das enzimas digestivas. A gente faz isso também em consultório, a Adolfo também vai falar o que é que a gente pode formular para ajudar esse idoso, ajudar você que já está sentindo esses processos, porque o órgão envelhece e é uma questão muito funcional, né, Adolfo? Fala aí um pouquinho. Com certeza, uma questão muito funcional mesmo. Olha, Cris, vamos começar do início, né? O processo digestivo, ele precisa acontecer dentro de um certo grau de eficiência para funcionar. Porque a gente precisa conseguir absorver os nutrientes e a gente precisa também fazer com que algumas coisas não cheguem até o intestino. Ou até porções mais adiante do intestino. Por quê? De uma forma passiva, vamos chamar assim, a microbiota intestinal vai trabalhar com o que ela recebe. Ela não vai sair para buscar. Então, dependendo do que ela receba, isso vai ser mais positivo ou mais negativo. Isso é muito importante.
Porque assim, quando eu tenho um processo digestivo ineficiente, chegam coisas no meu intestino em tamanhos, em estruturas, eu falo, pessoal, no sentido molecular, tá? Também macroscópico, por que não, mas principalmente molecular. Chegam coisas no intestino em formas e tamanhos que elas não deveriam chegar. E isso muda a expressão dessas formas de vida, desses micro-organismos. Onde é que começa o processo de desconstrução do alimento? Que é muito importante que fique claro, pessoal, não é destruição, é desconstrução, tá bom? Começa na boca. Começa na boca com a mastigação, com a mistura do alimento com a saliva, com a ação da ptialina, né, a enzima já salivar. Já começa a partir daí a ação de várias substâncias e uma quebra mecânica, vai ter também lactoferrina e tudo mais, para preparar esse bolo alimentar para passar pelo estômago. Já aumenta a área de contato. Então, por aqui aumentar a área de contato. Quando eu quebro muitos pedacinhos, eu tenho mais partezinhas que vão estar em contato, né, com o suco gástrico, por exemplo. E aí, depois da deglutição, eu vou ter esse contato com o suco gástrico. Se eu tenho um contato eficiente com suco gástrico eficiente, com pepsina suficiente, a primeira fase da digestão proteica vai acontecer de forma adequada. Mas não só isso. Eu também vou matar a maioria dos micro-organismos que eu não queria que entrassem. Tem uma coisa batendo aí, filho. Parou. Mistério, pessoal. Hashtag o que é que estava batendo na casa de doutora Cris? Entendeu? Parece um rabo de cachorro. Mas então, também tem essa função imunológica, tá? O estômago, pessoal. Então o estômago, vocês pensem assim, como se fosse um fosso de crocodilos ao redor do castelo, né? O estômago, ele tem essa função também, de matar um monte de micro-organismos que vem no alimento. Imagina quanto micro-organismo vem na comida. É um monte de coisa. Passou pelo cozimento. Tá bom, com alguns instantes depois que já ficou pronto e que está ali pronto para ser servido, já está proliferando coisa ali, né? Então, isso tem que acontecer a contento. E por quê? Porque daí, então, eu vou ter essas frações proteicas descendo para o duodeno para sofrer ação das peptidases, endo- e exopeptidases, as proteases pancreáticas, todas essas outras enzimas que vão quebrar essas proteínas e aminoácidos, por exemplo. Vou ter ação dos sais biliares e das lipases para poder promover a absorção das gorduras. Vou ter ação de mais amilases e disacaridases para poder quebrar os açúcares. Então, tudo isso tem que acontecer direitinho para não chegar no intestino coisa errada, que vai fazer com que prolifere bactérias erradas, assim de forma poética, pessoal, errada, tá? Inadequada, e que vai promover o quê? A desbiose e a inflamação intestinal. Inflamação intestinal, que é a maior causa de quê? De inflamação cerebral, que leva a um monte de outros problemas. A gente já falou isso aqui em outras lives, não é tema de hoje. Mas o que eu queria dizer, Cris? Toda essa sequência de coisas, ela vai ter que acontecer direito. E a gente não vê isso acontecer direito no idoso muitas vezes, e até no processo de envelhecimento, eu diria que para algumas pessoas até cedo isso começa a ser um problema. Sim. Por quê? A mastigação às vezes não é boa, por uma questão de nunca ter atentado para isso, ou por falta de unidades dentárias, ou porque as arcadas são deslocadas, os famosos dentes tortos, ou porque medicamentos, tabagismo, uso de medicamentos, né? Tantas coisas que interferem nisso, né, Cris? Que assim, a gente sabe que esse primeiro ponto é um ponto sensível. E aí cai no segundo ponto sensível, que é justamente o estômago. Quantas pessoas hoje, infelizmente, tomam de uma forma completamente incorreta, e digo, o erro maior não é das pessoas, é dos médicos, tá? Eu sou médico, então eu falo mesmo, não quero saber. Os prazóis, os inibidores de bombas de prótons, que são remédios, grave o que eu estou falando, são remédios fantásticos para quem precisa. São situações específicas. Talvez fosse para ser usado 1/50 do que é usado hoje, em termos de proporção. Tá?
desses medicamentos, dos omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lanzoprazol, cacete A4. Então, assim, isso interfere muito negativamente. A gente vê isso acontecer muito também no idoso, por esse desbalanço do suco gástrico que você já citou. Porque quando a gente vai passando o tempo, entre os 35 e 40 anos, pessoal, daí para frente, a sua produção de ácido clorídrico para o suco gástrico ela vai caindo. Seu suco gástrico vai ficando cada vez menos eficiente. Se ele fica menos eficiente, sua digestão piora. E se ele fica menos eficiente, a formação de muco na parede do estômago cai. E se a formação de muco na parede do estômago cai, a parede fica exposta. E aí você sente dor. E algum sabidão que veio do inferno fala que essa dor é por causa de excesso de acidez e mete uma zorra de um remédio que diminui a acidez. Aí quando a gente fica revoltado, aí não pode. Porque nós não é especialista. Né? Mas vou dizer para vocês, se lasque. A gente não está errado. Porque o caminho que é descrito está errado. Ele é um caminho puramente analógico. Tipo assim, 1 mais 1 são 2 de uma forma muito simples, sem analisar nenhum detalhe. E, olha, sistemas biológicos não funcionam assim. Então, Cris, eu já falei demais. Joga a bola para você. Não, eu quero falar uma coisa também, que eu acho que é importante, que eu acho que é algo que também você deve escutar muito. Inclusive, hoje eu escutei isso, da questão assim, porque assim, você fazer jejum, você não comer, é uma coisa. Você está ali dentro de um processo até terapêutico, alguém que passou, né, tá fazendo. Agora, você fazer o consumo de algum alimento, tomei café, sei lá, de manhã, comi alguma coisinha, e eu ficar com a sensação de empachamento, que é o que a gente ouve muito, né? Desse empachamento, de não querer comer mais nada, ou deixar lá para comer 16 horas, não estou falando de jejum, estou falando de uma alimentação que você fez e que ali você ainda está rotando, né? Como o pessoal diz. Ficou entupido. Entupido, né? E empachado, que não consegue comer. Gente, tem algum problema. E aí a gente vai pensar justamente nessa via toda que Adolfo falou, de imaginar como é que estão aí essas quebras, principalmente dessas enzimas, né? Da amilase, começando pela boca, né? E a gente vai pensar em mastigação, e a gente vai pensar em estar tomando algum tipo de medicamento, a gente vai pensar em questões também, descendo mais um pouco, desse trato das vitaminas do complexo B, do que é que está acontecendo, está em falta, isso também vai fazer essas questões, né, de não conseguir, e repetindo, eu não estou falando, porque as pessoas, não, mas a pessoa não faz jejum e não come, não estou falando disso, eu estou falando da sensação ruim, porque tem gente que faz jejum e não tem sensação nenhuma, não comeu, tá ali de boa, já sabe os protocolos de jejum, tudo que tem que ser feito, e fica de boa, né, não tem dores, que ainda tem isso, tá? Não sente dores, quem faz jejum não sente dores estomacais, ou dores. Se está sentindo é porque tem algo a ser investigado, né? Se está sentindo alguma questão de, eu estou com o estômago doendo, uma acidez, então precisa ser investigado. Então é isso que eu estou querendo falar, porque é o que é mais comum. E hoje eu ouvi esse caso. Fulano come de manhã, mas dá meio-dia e disse que ainda a comida está aqui. Precisa ser investigado. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo, né? Então, se você comer de manhã, mas passar, dar 3 horas, 4 horas, e você não sentir fome é uma coisa, mas você sentir que a comida ainda está aqui, então é algo para ser investigado. E aí, exames, justamente a gente vai falar, né, de diversos exames, inclusive, das enzimas digestivas, que a gente também pede lá, né, Adolfo? Alguns outros exames relacionados a questão do suco gástrico, para a gente também verificar. Porque a gente está falando de idoso, mas a gente está falando da prevenção, tá, gente? Até porque... E a gente está falando do processo de chegar a ser idoso, pessoal. E do processo de chegar a ser idoso, para poder já ir melhorando. A alimentação também, obviamente que a gente vai falar aqui, não tem como não falar, né? Essas alimentações ricas em trigo, né? Rica em açúcares, esses carboidratos simples, ela vai chegar no... Aí vem a história, não sou celíaco. Não tenho problema com glúten. Ok, mas vai chegar nesse processo, e principalmente nesse processo do envelhecer, que nós não fomos preparados, eu já falei isso aqui, biologicamente, geneticamente, nós não temos organismo preparado para receber esse tipo de alimento, que ao passar do tempo vão ter pessoas que vai fora da curva, não vai sentir nada, vão ter outros que vão, e pelo que eu estou percebendo e vendo, é a maioria das pessoas.
hoje não tem como a gente não fazer os exames, né, Adolfo? E a gente vê lá, né, principalmente sensibilidade a glúten, a gliadina, né, principalmente, a proteína do glúten. É comum, e aí tem um problema. Isso já está demonstrado que todos os seres humanos têm algum grau de agressão ao seu trato digestório, né, usando as gliadinas, por exemplo, não somente elas, né? Então não é o glúten, é uma parte do glúten, que são as gliadinas. Na aveia também. Tem lá o tipo de proteína, né, parecido com a gliadina, que faz a mesma coisa. Na cevada também, no centeio também, no arroz também, no milho também. Então, pessoal, essa presepada de que não sou celíaco, não tem problema com o glúten, isso é mentira. Não caiam nessa. Por favor, não caiam nessa. Cuidado, pessoal, com esse papo de saúde muito fofo que a gente vê hoje em dia. São esses papinhos de, o equilíbrio, de tudo um pouquinho, não tem problema. Pessoal, eu concordo com o equilíbrio. Equilíbrio entre os itens que deveriam fazer parte do conjunto. Certo? Então vamos fazer um equilíbrio entre um grupo de animais. Eu tenho um leão, um elefante, um jacaré e uma cadeira. Pô, peraí, cadeira não é animal, ela não deveria estar aí, então ela não vai entrar no equilíbrio. É simples assim. Usando aquela regra simples que você sabe que eu uso, que eu falo para os pacientes. Quer saber o que é comida para você? Vê se é possível ser comido cru. Se não for possível ser comido cru, não é comida para você. Mas eu não vou entrar por aí não, porque senão a gente sai do tema. Sim, o importante é entender o seguinte, a gente precisa entender que tem algumas questões relativas à nossa natureza, nossa adaptação, e que vão interferir diretamente nessa capacidade digestiva. Então, quanto mais você comer alimentos que você não foi preparado para comer, mais você vai arrebentar a sua capacidade digestiva. E isso é uma coisa que a gente vê apenas toda hora, né, Cris? Apenas toda hora. E isso vai gerar, gente, não só essas questões físicas, obviamente, mas a gente vai gerar questões também emocionais, a gente vê muito, né? E aí a medicina tradicional chinesa vai falar, outras medicinas aí, né, mais alternativas também vão estar contando um pouquinho sobre essas questões de estômago doendo, reflexo de nervoso, irritabilidade, raiva, né? Mas o contrário também é verdade, porque se eu estou com o estômago doente, se eu estou com um processo ali inflamatório que me incomoda, eu vou ter raiva, eu vou ter nervoso, eu vou ficar, né, sem dormir. Então uma coisa liga a outra. Obviamente que são linhas que são bem parecidas, mas cada um vai tratar da forma que acha que deve tratar e que nenhuma vai anular a outra, né? E que o que é mais importante, quando a gente fala porque determinado alimento se retira porque vai inflamar mais ainda, obedeçam. Determinados alimentos vão inflamar mais ainda porque são inflamatórios. Se eu estou dentro de um processo, né, as pessoas o que eu acho mais incrível é que as pessoas têm que estar dentro de um processo inflamatório, falando aí desse todo esse caminho que a gente falou, trato gastrointestinal, né, dentro de um processo inflamatório, mas que eu sei que tem que fazer as retiradas dos alimentos, mas a teimosia, né, ou o apego a determinados alimentos é tanto que fica difícil. Boa palavra. Né? O apego é esse. E quando se tenta, até tem gente que consegue fazer essas retiradas 30, 60 dias, mas quando volta a comer tudo novamente de uma forma exacerbada, ou pior, ou igual a antes, vai voltar o problema. Né? Vai voltar o problema. Não tem como ser mágico. 30 dias fez a mágica. Não tem 60 dias fez a mágica. Ou você muda de hábitos. Até né? porque não tem intenção. Cris, eu vejo uma coisa, às vezes o pessoal faz esses cortes temporários, sim, onde ali é apenas um período de sofrimento masoquista, esperando que dia você vai poder voltar a comer aquilo que você está se proibindo. E tem gente que conta, né, o tempo, né? Conta o tempo, é como se você estivesse pagando uma penitência. É como se isso fosse acreditar para você num banco, sabe, sei lá, celestial, dizendo assim, olhe como eu fui uma pessoa boa, eu sofri tanto, então agora eu tenho que ter um benefício. Pessoal, ninguém vai te dar cacete benefício nenhum porque você sofreu, não. Esquece essa bobagem. Nesse sentido não funciona, tá? Os incômodos autoinfligidos servem para a gente se adaptar, mas é a gente mesmo que se adapta. Então, por exemplo, processos horméticos, né? Se você se expor a desconforto,
você se expor ao frio, você se expor à luz do sol, você se expor ao cansaço. Tudo isso de forma organizada, de forma dosificada, traz benefício para o organismo. Nós somos, pessoal, um tipo de bicho casca grossa pra cacete. A gente não está vivo até hoje como uma espécie, entre aspas, dominante, porque nós somos bibelô de penteadeira não, caramba. Então, assim, se a gente consegue se adaptar dessa forma, se submetendo, né, a situações que são incômodas ou que são ofensivas até, isso é bacana, mas tem que ser feito de uma forma organizada. Tá? E é bom que a gente faça assim. E na hora de uma restrição, Cris, se a restrição for vista dessa forma, aí a coisa muda. Uhum. Porque o que acontece? Vou me restringir esses 30 dias para que eu consiga ganhar controle sobre o uso desse alimento. Muda tudo. Não é mais assim, vou me restringir porque aí eu vou ser um bonzinho que sofreu e merece um prêmio. Não, porra, aí você vai se lascar. Então, a forma, pessoal, de encarar a questão, ela muda absolutamente tudo, tá? A forma de encarar a questão, ela faz que seja todo resultado diferente. E, Adolfo, eu costumo dizer também que a questão não é você nunca mais vai comer aquilo que você até gostava de comer, sei lá, uma pizza, por exemplo. Você vai comer, mas assim, se trata, cuida e diminui a quantidade que você comia antes. E, gente, tenho certeza, quando você segue, quando você tem o propósito que a gente fala tanto aqui, aquela pizza já não vai ser tão o tesão todo de, ai, minha pizza, preciso ter minha pizza no domingo. Já não vai ser tão. Talvez você até coma uma fatia e pronto, ficou satisfeito. Porque aqui a gente está dizendo que não é nunca mais vai comer, até porque a gente não faz isso, né? Não. Mas assim, a gente aprende, eu acho que o lance todo, e aí hoje eu vi uma postagem de um rapaz, que eu até sigo ele, e ele falando algumas coisas, até repostei aí nos stories. A questão é você aprender, não é porque fulano fez, né, e aí eu fiz, deu certo para mim, não, procura um especialista, né, vai lá, quer ver o que o nutricionista diz, o que o médico fala. E a alimentação, gente, eu costumo dizer, a alimentação é com o nutricionista, tá? Exato. O vizinho, eu falo isso não é outra também. pessoa. O pessoal fica muito nessa questão hoje, muito de nutrólogo, tá? Não tenho nada contra nutrólogo. Não é isso. Né? A alimentação é com o nutricionista. A gente sabe disso. Eu sou médico, pessoal. Eu poderia estar defendendo aí, mas não. Porque não é. Tá? A alimentação é com o nutricionista. E para a gente fechar essa parte do intestino, é justamente isso. Não tem como. É alimentação, é base. O que a gente pode fazer no consultório para vocês e que vocês entendam? A gente vai lá vai fazer uma prescrição de exames para a gente entender mais como anda, né, todas essas questões e fazer uma prevenção? Vamos, né, Adolfo? Vamos passar, se necessário for, as enzimas digestivas, que hoje é algo que poucas pessoas passam, né? Eu vejo muito falar assim, tá com isso no estômago, come abacaxi, porque também tem enzimas. Mas não é assim. Come mamão, que tem a papaina. A concentração é muito pequena. É muito pequena. Então a gente precisa formular, a gente precisa passar, de fato, né, o medicamento correto. Antioxidantes vão ser importantes nesse momento, porque você está inflamado. Vai ser importante a questão dos antioxidantes. Vai precisar de uma terapia nutricional injetável? Talvez precise. A depender do quadro da pessoa. O mais importante, o ajuste alimentar, o ajuste alimentar, porque não tem como. Porque eu vejo muito pessoal hoje partir para prescrição, encher o paciente de probióticos genéricos, por exemplo. Falo, gente, eu sou tarado por probióticos, eu amo probióticos. Tá? Eu aprendi e aprendo probióticos, principalmente com o cara que mais tem de probiótico, talvez, sei lá, um dos do mundo, que é o Bruno Zilber. Eu sou apaixonado pelo tema. Eu digo para vocês, é 1 milhão de vezes mais complicado do que parece. Não é simplesmente vou ali na lojinha, compro um probiótico genérico, que é igual para todo mundo e tomo, não é assim. Não. Então, na hora de pensar nesse cuidado no consultório, nós vamos avaliar vocês, nós vamos encher o saco de vocês, perguntar um monte de coisa, pedir alguns exames, inclusive de fezes, tá? Mas não é um exame de fezes comum. No caso, é um coprológico funcional. E nós vamos, a partir daí, definir as condutas, lembrando de novo que a primeira e mais importante, o reajuste alimentar. Sem isso, não tem mais o que ser feito. Não vou fazer o reajuste alimentar, então não faz nada, volta para casa e continua como você estava. Porque não vai adiantar muita coisa. E para concluir só isso, Cris, só para concluir isso, não é uma questão, pessoal, do quanto você gasta.
Ah, porque eu gastei não sei quanto em suplementos. Tá bom, se eles não estiverem adequados, se não estiver fazendo o básico, não vai adiantar nada. Era melhor ter gasto no cinema. Mas vai, Cris. Não, e aí é a questão. Ah, eu não tenho nenhum problema desse que vocês citaram. Mas, gente, vai ter, tá? Vai ter. Porque vai É questão envelhecer, de né? tempo. E é uma questão de tempo, vai ter. E aí a gente passando agora, Se sobreviver, né? vai ter, né? Vai ter, né? Aquela coisa, né? É inevitável, né? O envelhecer, mas está fazendo o quê? Então, vai ter. E quando a gente parte também para essa questão hormonal, que eu acho que eu coloquei aqui, até fiz a listinha aqui, botei 5 hormônios, que são diversos, mas assim, os principais que a gente vê, principalmente nesse envelhecer, e aí a gente vai falar, né, das mulheres a partir de 30, 40 anos, já se cuidando, né, Adolfo, também já analisando esses hormônios, e os homens também. Se a gente for pensar aqui, eu vou falar dos 5, e aí Adolfo vai estar também explicando um pouquinho desses hormônios que interferem muito, que são os principais, muito nesse envelhecer, nesse atrapalhar de ter uma qualidade de vida, né, essa longevidade. E as pessoas ainda têm muito medinho de hormônio, fica muito naquela coisa assim, ai, hormônio, não sei, não quero, eu tenho trombose, minha família teve câncer de mama, né? Essas coisinhas, esses mitos ainda, que podem ser sim, dentro do consultório, ser desmistificados. Né? A gente está aqui na live, a gente fala, mas não tem como, porque cada caso vai ser um caso para ser observado. E existem diversos tipos de terapias hormonais. Não precisa ser só o implante, não precisa ser só o medicamento, não precisa ser só a pomadinha. Existem diversos. E a própria alimentação vai entrar nesse processo. Né? E quando a gente, mulheres, rapaz, nós, meninas, 30 anos, já investigando os hormônios, 40, os homens, né, 40, 50 anos, já é também uma prevenção para lá na frente, né? E aí a gente vai falar de estrogênio, progesterona, a gente vai falar de testosterona, a gente vai falar de GH, que eu acho que são, e aí a gente vai falar para o idoso, por conta muito da massa muscular, a gente vai falar de melatonina, que eu acho que é uma das queixas, aí acho que bate o recorde, né, Adolfo, da queixa principal, principalmente para quem está chegando nessa idade, 40, 50 anos, entrando nesse envelhecer. Eu acho que o sono, e aí a gente sabe que melatonina não está só ligada ao sono, mas é um dos hormônios também que vai atrapalhar muito nos outros processos, inclusive da testosterona, do estrogênio, da progesterona, do GH. E principalmente T3 e T4, que são os hormônios, né, da tireoide, que é imprescindível. E hoje a gente vê que, quando a gente fala T3 e T4, a gente vai buscar dentro dos exames, né, Adolfo? O pessoal, nossa, para que tanto exame de T3 e T4 assim? Se uma coisa vai fazer. Não. Aí, normalmente, assim, olha, se o seu plano não cobrir, a gente pediu aí, normalmente, pede o quê? Sei lá, 5, 6, né, exames da tireoide. Não cobriu 1 ou 2, ok. Mas a gente está investigando, fazendo a investigação, porque é a prevenção. Então, dentro desse patamar, gente, existem mais, tá? Mais hormônios que a gente tem que analisar para a questão do envelhecer. Mas como a gente não tem tempo aqui, mas esses, eu acho, eu elenquei esses, tá, Adolfo? Eu acho como os principais. Talvez você tenha outros aí que você queira falar. Cris, mas falando de estrogênio e progesterona, sim. Você tocou nos mais importantes e assim, são hormônios variados de naturezas diferentes, com funções diferentes. Mas falando dos esteroides especificamente, que o pessoal chama de hormônios sexuais, esse nome, pessoal, é muito limitante, porque eles fazem muito mais coisas, mas muito mais coisas além disso. A gente vai lembrar, assim, o que Cris falou. A partir de determinado momento, começa um processo de decaimento. Eu poderia dizer para vocês que entre os 27 e os 30 anos, esse processo de decaimento já está acontecendo. Ele vai se asseverando ao longo do tempo. Então agora eu já tenho que me cuidar, meu filho. Como eu vou correr? Você está quase lá, Cris. Mas repare, olha o que eu falei, esse processo já está acontecendo, ou seja, começou por aí. Né? E você vai percebendo ele à medida que ele vai caminhando, só que você só vai percebendo bastante tempo depois. Então é comum as pessoas perceberem aos 30 que algo já não está mais igual, depois aos 35 que algo já não está mais igual ainda, aos 40 mais um pouquinho, tá? Então assim, você vai notando à medida que você vai diminuindo suas capacidades funcionais. O interessante é, como o Cris colocou bem, a gente deve estar investigando isso desde cedo. E para quê, pessoal? Para poder tomar hormônio cedo e tal? Não, não é para isso. É para entender a quantas andava a sua regulação
e para onde ela está indo, para que a gente possa, quando necessário, quando perceba que seja possível, começar a modular. E aí, Cris, lembrando, pessoal, que modular não é dar hormônio. Modulação hormonal quase nunca, pessoal, envolve dar hormônios. Modulação envolve mudar os hábitos e modulação envolve usar substâncias que vão estimular a sua própria produção hormonal. Então, assim, é muito importante fazer essa distinção, porque hoje em dia se fala muita bobagem, especialmente dentro da área, especialmente entre os profissionais, se fala muita bobagem sobre isso. Se fala muito como se modular fosse dar hormônios. Só um minutinho. Filha, oi filha, tudo bom? Estou no meio da live. Viu? Te amo. Te ligo daqui a pouco quando acabar. Beijo. É a minha filha, pessoal. Olha ela aqui, tá vendo? Então pronto. Te amo. Ela nem parece com você, bonita ela, né? Pois é, eu sei. Não, é porque é 50%, né? 50% é meu, a parte de dentro, os órgãos internos, o resto de fora é da mãe. Então, a gente fazer essa investigação desde cedo é importante para a gente poder começar a ter algum grau de interferência e controle positivo para que a gente consiga manter uma harmonia hormonal. Obrigado, Solange. Por mais tempo. E para que a gente possa, a partir daí, então, estar monitorando sempre para perceber quando é que o decaimento franco vai acontecer, que é quando a gente vai ter que começar a repor. Então, Cris, é interessante isso porque, poxa, eu atendo há uns quase 22 anos, né, como médico. E eu já tenho muitas pacientes que passaram por esse processo integralmente na minha mão. Desde um período fértil até um período já está pós-menopausada. E é totalmente diferente aquelas que passaram por esse processo sob monitoramento e sob modulação e as que não passaram. Com certeza. Então, é incrível, sabe? É uma diferença brutal, sabe? Em termos de saúde, qualidade de vida, e em termos também, por que não dizer, estéticos. Né? A diferença é muito grande. Com certeza. Isadora falou que não está fácil para ninguém. Minha filha, se você está com 27 anos, 25, que é doutorinha novinha aí, né? Então, assim, eu com 30 estou aqui assim, ó. Agora ele vai descobrir por que estava batendo. Ah, isso aqui que tava batendo. Era isso. Né? Mas assim, falando dessas questões, principalmente hormonais, que quando a gente pede é justamente para fazer a questão da prevenção ou fazer os ajustes, né, como a gente gosta de falar, e dessa modulação, e aí eu gostei que a Adolfo falou, porque quando a gente fala de modulação hormonal, eu já falei isso aqui para vocês, e falo novamente porque sempre quando eu coloco algum post falando sobre hormônio, alimentação, porque sempre eu estou falando a alimentação, obviamente, porque é minha área, nutrição. Aí você faz modulação, você passa hormônio, eu passo alimentação. Alimentação correta, alimentação adequada, estratégia nutricional voltada para isso, estratégia cetogênica, onde vai ajudar muito as questões hormonais, né? As retiradas dos próprios alimentos, a suplementação. Quando a gente vai falar de suplementação, vitaminas e minerais vão ajudar nesse processo, né, de carreamento para melhorar os hormônios. Às vezes você nem precisa. Demais. A dependência, né, demais. E aí é interessante, porque quinta-feira, inclusive, vai uma paciente lá que, eu quero tomar uma testosterona que eu estou assim, não, rapaz, tenha calma, bora ajustar aqui suas vitaminas, seus minerais. Você vai lá na clínica, você vai fazer a gente vai fazer o processo injetável lá com o doutor Adolfo. Tem que falar assim, né? Porque senão vão dizer que também que eu estou aplicando injeção, viu? Nutricional, porque eu já detectei dentro dos seus exames que aqui está faltando, e lá a gente vai fazer primeiro essa parte. E depois a gente verifica as questões hormonais, se realmente você vai ter essa necessidade, porque às vezes não é nem testosterona, você está falando de testo, mas não é nem testo, talvez não seja nem testo, né? Então, assim, é um processo, é um caminho, não é feito de qualquer forma, não é aleatório, né? Não é porque chegou aos 40, 50 anos, 60 anos, eu preciso de hormônio, eu preciso... Não, de repente você precisa aí mais equilibrar a sua alimentação, mais a suplementação, porque não tem plano de correr, suplementação vai ter que existir, né? Principalmente nessa idade, e a gente já falou isso também, não vai repetir aqui agora o porquê da necessidade da suplementação, a gente vai falar na próxima live, né? Porque aí vai ser algo voltado para a suplementação. E dentro desses hormônios, né, é o que a gente mais vê, principalmente homem, e obviamente, como a Du falou, não é somente a questão sexual, mas aí, vai aí desmembrar esses hormônios,
dentro de nervoso, irritabilidade, cansaço, fadiga, e que as pessoas se comecem a saber o que é. E pode sim ser, dentro desse processo de pesquisa, de análise, os hormônios que estão em declínio, né, principalmente nessa idade. E câncer. E câncer, porque a gente sabe que os cânceres relativos a hormônios, eles acontecem por privação crônica de hormônio, não por presença. Uhum. Então, veja, se a gente começa uma modulação precoce, a gente vai estar interferindo positivamente contra os cânceres, pessoal, que tem relação com hormônios. Então, observem, é muito ao contrário do que em geral é colocado. Até porque muito do que é colocado é baseado em pesquisas que foram feitas de outras maneiras, mas que o pessoal às vezes quer interpretar do jeito que quer. Eu acho engraçado isso é muito comum, né? Infelizmente. E chega às conclusões mais variadas e mais loucas, inclusive. Uhum. Então, assim, se você começa a ajustar isso desde cedo, você vai manter, sabe o que, pessoal? A harmonia dos seus tecidos. Porque os hormônios são o quê? São comunicadores. Os hormônios são o WhatsApp das suas células, dos seus tecidos. São a forma que seus tecidos têm de se comunicar uns com os outros. Tá? De dizer assim, e aí, faz o quê? Ah, faz assim, ah, tá bom, faço. E você? Ah, vou fazer assado. E assim, os tecidos vão se comunicando e se harmonizando. Tá? Porque o que não é um tumor, Cris, além de ser uma grande desorganização e desarmonização no tecido. Não é verdade? Então é isso, a gente tem que cuidar disso desde cedo para prevenir todos esses problemas. Ok. E aí, a gente falando de saúde mental, quando eu coloquei assim, saúde mental, é justamente a gente falar de ansiedade e depressão, que é também, né, o mais comum, ou os mais comuns dentro desse processo de envelhecer. A gente sabe que dentro desse processo de ansiedade e depressão, essa pessoa que provavelmente ela, né, difícil, mas se aposentou, ela está em casa, né, ela não está sendo produtiva, e vai gerar sim, né, esses desconfortos de ansiedade, de ociosidade, e gerar provavelmente uma depressão. O convívio social, a síndrome do ninho vazio, né? A gente também tem isso. E a síndrome do ninho vazio, muito mais cedo ainda, não precisa estar lá, se aposentar, ou, né, seu filho. Não, os meninos hoje já saem mais cedo de casa, né? Alguns ainda ficam na barra da mãe, do pai. Mas essa síndrome do ninho vazio, a gente vê muito nesse processo, porque está todo mundo saindo de casa, todo mundo indo viver sua vida. E é um processo onde tem que ser, sim, cuidado. E se cuida quando envelhece, quando já está ansioso, já está na depressão, não. Cuida antes. E a gente vai falar de alimentação, vai falar de atividade física. A gente vai falar de todos aqueles itens que a gente falou anteriormente. Analisar exames, suplementar e base, alimentação. E atividade física, buscar algo que você goste. Porque vai existir, vai chegar esse momento, não tem como, né? Eu percebo muito... E a gente vê muito idosos indo para algumas casas, né, esses lares de idosos, porque fica... E aí existe sim a ansiedade. Quando eu coloquei essa questão da saúde mental, é justamente isso. E a gente não precisa chegar até lá. A gente passa por esse processo, né, Adolfo, de ansiedade, depressão e dessa síndrome desse ninho vazio, e que já ocorre também com a gente com 40, 50 anos, porque a gente está vivendo uma vida onde a gente está buscando alguma coisa, né? Parece que tem um vazio o tempo todo e a gente sempre está buscando e a gente nem sabe o que é. E vai chegando a idade, isso vai piorando. Por quê? Porque os hormônios estão baixos, porque a tireoide não está funcionando direito, porque a gente tem as questões aí da falta de vitaminas, a gente tem uma alimentação ruim, porque a gente não se exercita, porque a gente é sedentário. Olha como está tudo ligado e não tem como, né, desassociar. E a gente ainda vê as pessoas trabalhando de forma... departamentalizada, né, segmentada. Não, isso aqui é só com você, isso aqui é só com fulano, isso aqui é só com Beltrano. Não é assim, né, Cris? Não é assim. Você vê, ó, você vai falar de saúde mental, vai falar de neurotransmissores. Neurotransmissores dependem dos hormônios para se manifestar adequadamente. Os hormônios esteroides, por exemplo. E tanto os neurotransmissores quanto os hormônios esteroides dependem dos nutrientes para poder funcionar. E para os nutrientes estarem disponíveis, tem que ser absorvidos no intestino que esteja minimamente saudável. E para esse intestino estar minimamente saudável, tem que ter uma alimentação adequada. E para ter alimentação adequada, tem que ter uma boa saúde psíquica. Então, é um ciclo que ele se fecha e que não dá para a gente analisar nada disso isolado. Por isso que eu falo, pessoal,
Não existe tratamento de obesidade com um remédio ou com 2 remédios. Isso não existe. Da mesma forma que, turma, pelo amor de Deus, não existe protocolo para tratar a obesidade. Puta merda, cada paciente que tem a obesidade como um sinal, ele tem um corolário de problemas a ser cuidados. Ele tem um corolário de doenças ou distúrbios ou até pequenos ajustes que a gente precisa cuidar e que é individual, tá? Então, assim, cuidado com essas propostas, pessoal, que são propostas falaciosas e que podem até dar um bom resultado por um tempo, depois aquilo ali se perde. Porque se você não muda na essência, você não vai manter qualquer mudança que você quer criar, tá certo? Que você proporcionar para o seu corpo. Então não dá. A gente tem que lembrar dessa integração de tudo. A gente tem que lembrar que o caminho é fazer a mudança pensando nos hábitos, mudar a sua vida, tá? Mudar você, mudar a sua vida, e que a parte da regulação hormonal é uma delas, que antes dessa regulação intestinal, e que chega nesse terceiro ponto, que é a saúde mental. Mas eu não posso deixar de falar uma coisa, Cris. Você estava falando sobre quem te questiona, se você cuida da saúde hormonal sendo nutricionista. Sendo nutricionista. Pois é. Você quer uma coisa engraçada? Olha só. Já tem 2 hormônios que você modula diretamente sendo nutricionista. Insulina e glucagon. Você já modula os 2. Uhum. A quantidade de neurotransmissores que você modula sendo nutricionista é absurda. Outros sinalizadores peptídicos, que a gente pode chamar de sinalizadores teciduais, ou até também de hormônios, né? Como aí a grelina, como aí o NPY, o PYY. Poxa, a própria leptina, tudo isso é modulado por alimentação. A transcrição, a manifestação, chama assim biológica, da adiponectina, ela vai ser modulada por alimentação. Então, os próprios hormônios tiroidianos, em parte, eles vão ser modulados pela alimentação. Então, assim, o GH vai ser, em parte, modulado pela alimentação. A própria melatonina. A própria melatonina, isso quer dizer, né? Que embora hoje até liberou pra gente, mas um valor muito irrisório, mas de se prescrever a melatonina, mas mesmo assim não é só isso, né? E não é só a prescrição de determinadas miligramas, seja lá o que for, que não é só. Né? E a pessoa fica, eu vi muito questionamento, mas melatonina em 0,25, acho que a gente pode passar, que pode prescrever, mas não é só isso, passa o 0,25 e tenta ver outras coisas, a própria alimentação, muda a estratégia nutricional, coloca os fitoterápicos, coloca as vitaminas do complexo B, coloca o magnésio, você pode fazer isso, né, e fica nesse questionamento, mas enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes, porque às vezes chega, né, eu não estou afim de me aborrecer hoje. Sim, senhora, doutora Cristiana, a pessoa não pode ficar brava não, viu? Quando ela então, fica assim, braba, ela coisa as coisas, fica tudo coisado, aí é um problemão. É mentiradeira, gente. Tem uma pergunta aqui que foi desde o início, que aí eu voltei, porque a gente já vai encerrando, já fechou, né, esses tópicos que a gente queria falar dessa forma. Depois a Adolfo, se quiser complementar mais alguma coisa, mas eu acho que é isso aqui. É a forma que a gente, né, Adolfo, trabalha, é a forma que vocês conhecem, muitos pacientes aí estão aí na live e sabem qual é a forma que a gente interage, essa integralidade, né? Não tem como desassociar. A gente queria muito que todos esses pacientes que fossem para mim, fosse para Adolfo, que fosse para Adolfo, fosse para mim, porque a gente sabe que o trabalho seria muito mais assertivo, a gente entenderia que o trabalho seria muito mais, a adesão teria mais adesão, obviamente com um ou outro, mas isso é uma questão que um dia a gente consegue. Aquele negócio, né, Cris? Como a gente deixa todo mundo livre, a gente não força ninguém. Não tem isso. Então fica tudo bem, né? Nós não temos um estabelecimento cretino que força as pessoas a fazer alguma coisa à revelia da sua vontade, né? Então, pronto, mas vá. Aí, Regi, ela pergunta o seguinte: quem usa corticoide pode fazer suplemento? Pode tomar, no caso, né, suplemento? Ela fala fazer, mas deve ser. Pode, sim, claro. Usar corticoides, pessoal, é importante que vocês saibam isso. É um uso de medicamento que serve para milhões de coisas, tá? Eu não gosto quando a gente fica criando qualquer tipo, não estou dizendo que é o caso, viu, Regi? Mas não gosto quando a gente fica criando qualquer tipo de restrição a qualquer medicamento, porque entendo, todos os medicamentos são bons. O que às vezes não presta
seu prescritor. Então, quem erra, pessoal, não é medicamento não, mas às vezes quem erra é o médico. Ou então aquela pessoa que pega o remédio vai tomar sem orientação. Então, se eu tomo um corticoide regularmente, e eu passei 3 anos da minha vida precisando tomar corticoide direto. Hoje eu dou graças a Deus que eu fiz isso, porque foi o que me ajudou, tá? Com aquela minha doença autoimune. Então, assim, se você precisa fazer isso, faça. E você vai poder usar suplementos? Vai. E esse corticoide vai interferir no funcionamento de alguns deles? Vai. E o seu profissional que cuida de você tem que estar informado para ele poder saber fazer esse manejo, considerando que ele saiba, né? E aí é outra questão, tá? Tem que estudar, tem que buscar, tem que estar constantemente se atualizando, pessoal. Nós não trabalhamos com a profissão, nem Cris nem eu. Apesar dela nutricionista e eu médico, mas é o mesmo raciocínio. Nós não trabalhamos com a profissão que a gente possa sentar em cima do diploma. E isso faz com que a gente seja obrigado a constantemente estar se atualizando para poder trazer para vocês o que seja de melhor, mais moderno, e para que a gente possa trabalhar nessa integralidade, porque é legal isso, sabe? Cris identifica que um paciente pode se beneficiar de uma terapia injetável, ela fala comigo. A gente conversa sobre aquilo, toma as decisões juntos, tá? Nós conversamos sobre o nosso paciente, nós realmente promovemos uma assistência integrada, né? Essa é a proposta integrativa, né? Porque eu gosto de lembrar, Cris, que integrativa não é uma abordagem de saúde onde você tem um monte de coisas esquisitas juntas numa clínica, não. Não é isso. Não é fazer coisas estranhas. Ortomolecular também não. São abordagens onde a gente busca promover saúde, né? Usando técnicas e substâncias que não sejam estranhas ao organismo, né? Mas vai, Cris, que eu já me perdi. Não, a gente teve essa pergunta. Tem uma perguntinha aqui na caixa, deixa eu dar uma olhada. Nilzete, ela fala, meu marido demora muito para fazer digestão, acho que foi aquela história que a gente, né, falou precisa investigar, né, precisa analisar, precisa fazer exames específicos para a gente entender o porquê e ouvir essa fala dele, né, saber a idade, né, o porquê tudo isso interfere, né. Essa semana também eu coloquei um post dizendo como mapear metabolismo. É idade, é ambiente, é medicamento que está tomando, qual é a dieta que está fazendo, né? Atividade física, está dormindo. Isso porque hoje tem eu não sei se você já viu, mas hoje está um lance de metabolismo, acelerar metabolismo. Hoje não, já tem algum tempo, mas agora está voltando, né? O que fazer com o metabolismo, meu metabolismo e talento, meu metabolismo. Aí eu tinha visto algumas postagens e resolvi colocar, como mapear meu metabolismo. Eu preciso saber, a gente precisa saber de sua idade. Idade vai interferir nisso, né? O que a gente está falando dessas lives da semana passada, vamos falar da semana que vem. A idade, esse envelhecer realmente fisiológico, não tem como. Então, Nil, é investigar, tá? Isso. É fazer essa investigação. Porra, você levantou sobre a um digestão? tema aí que é importante. Sim. Não, você levantou um tema que é importante demais, sabe? Porque é o seguinte, o pessoal às vezes fala de metabolismo como se fosse uma entidade fora de você, né? Como se fosse um encosto de macumba, né? Um feitiço que botaram em você. Pessoal, o seu metabolismo é sua responsabilidade. Uhum. A principal glândula de controle de atividade metabólica no sentido de consumo e preservação de combustível é a tireoide. E ela é responsiva à demanda. Não caia nessa conversa de que a tireoide define o seu metabolismo como se ela fosse uma tirana que faz isso porque ela é malvada, não. Não é isso, não. Ela vai regular o consumo de energia ou armazenamento, né? Não sozinha, mas ela tem grande importância nisso, de acordo com como ela percebe essa demanda. Então a tireoide ela é um tremendo de um cara bom no almoxarifado da nossa energia, tá? E ela trabalha bem demais. Então, quando você pega o paciente e vê assim, poxa, tem uma tireoide aqui trabalhando lá embaixo, ela está com rotação super baixa. Na ausência de doença, o que isso significa? Isso significa que há muito tempo você não demanda dela. Há muito tempo você não está puxando seu metabolismo, você não está pedindo para ele andar. Como é que você pede para ele andar? Exercício físico, atividade ao longo do dia. Justo. Sair do sedentarismo. Né? Uhum. Quantas vezes a gente pega um exame, quando a gente vê, principalmente, né, uma tireoide que está meio ali, que a gente fica sem entender, meio bagunçada, a gente, tá T3, tá o quê? T4 ela vai, no reverso ela tá aqui, mas
A gente, não, é só fazer mais atividade física. É só a fazer um pouco mais de atividade física e a gente vê que regula. Né? Regula. Porque, na verdade, se não houver doença, ali apenas o quê? É um sistema super bem ajustado, autorregulado, e por ser autorregulado, depende do quê? Da sua atitude. Pessoal, não dá para tirar a bunda da seringa. Numa boa, sabe? A gente precisa entender que a responsabilidade sobre nossos resultados é das nossas atitudes. Né? Nós fazemos as escolhas, nós tomamos as ações. E a partir daí vão ver as consequências que também são nossas. Né? Por isso que eu chamo lá o canal do YouTube, Cris, de Medicina de Atitude. Sim. Porque a nossa proposta sempre foi, e eu e você, mesmo antes, a gente já está fazendo esse trabalho há muito tempo, sempre foi dizer, pessoal, que assuma suas coisas, pague seus boletos, né? Assuma seus BO, ou como eu dizia com o Diegão, né? Assuma suas porra e vá dar conta de suas coisas, porque as consequências são todas suas, tanto as ruins quanto as boas. A conta chega, né, Adolfo? Não tem jeito, a conta chega. Uma hora a conta chega. Gente, eu acho que é isso, né? Você tem mais alguma coisa para falar? Não, hoje. O pessoal falou assim, bacana. Já tão rápido, ainda tá cedo para ela. Olha só, me deixa. Antes de qualquer coisa, muito obrigado, que significa que você estava gostando. Eu fico muito feliz de estar agradando você. Mas não, gente, a gente tem um cuidado de não fazer as lives longas demais, porque senão também, além de ficar mais cansativo, se vocês depois, qualquer hora, quiserem procurar uma live dessa e achar um pedacinho que a gente falou isso ou aquilo, se ela for longa demais, vocês não encontram de jeito nenhum. Então a live como essa, que dura 1 hora, ela em geral ela vai ter mais ou menos 3 tempos, tá? Fora a introdução e a despedida, que é o que nós vamos começar a fazer agora. Tá? Cris, você começa. Eu quero agradecer a todo mundo, né, por estar aqui essa hora, uma terça-feira, nesse calor, enfim. Mas a gente fez a parte 1, hoje foi a parte 2, parte 3 semana que vem, tá? O terceiro vai inventar a parte 4, mas parte 3, para a gente já falar da parte de suplementação. Essa live, gente, vai ficar gravada. Transfere aí para alguém, compartilha, porque a gente sempre está pedindo isso. Adolfo também vai entrar no Colab, então vai estar no Instagram de Adolfo, ele vai descer para o YouTube, né, Adolfo, para também vocês, e se inscrevam no YouTube lá dele para olhar. Eu vejo tanta gente que vê YouTube, tanta besteira, vê YouTube, vê Adolfo falando, dá uma risada com informação, né? Dá uma risada, fique feliz com informação, uma risada com informação, que eu acho que é importante. Né? E é isso, eu acho que a gente está tentando de uma forma muito mais, entre essa prática, mostrar a vocês, a gente sempre fala assim, as informações mais claras possíveis, trazendo exemplos, né? Um paciente, né, passou por isso, porque eu sei que é comum, a gente sabe, né, dos pacientes que a gente atende, o que é mais comum. E esse tema envelhecer, porque eu fico brincando, Adolfo pensa que eu tenho 25 anos, mas eu digo a ele que eu tenho 35, mas ele não acredita. E 27 no máximo, você está idade Isa, da idade 35, eu estou chegando numa idade que, né, as coisas estão começando a pegar, o bicho está pegando, né? Eu não faço tanta coisa como fazia antes, mas enfim. E aí veio essa ideia, né, essa é inevitável, e hoje eu coloquei, inclusive, eu estava, estava naqueles meus desvaneios, e aí até postei aí uma caixinha, né, falando desse envelhecer que é inevitável, mas não é o medo de envelhecer, não é o medo, né, é o medo de não ser produtiva mais, é de uma mente não funcionar mais. Obviamente que a gente sabe, né, eu falei assim, não tenho medo das dores físicas, porque isso vai acontecer, isso é comum, isso é normal, como a gente vem falando aqui. Mas o medo de envelhecer é só isso, é não ter mais intensidade do que eu tenho, porque as pessoas brincam, né? Nossa, você é tão intensa que chega a cansa. Mas o medo é justamente isso, porque a gente vê assim, envelhecer hoje tão ruim, tão precário, né? Essa ansiedade e essa depressão, né? Mas de uma forma doentia, porque a ansiedade é importante, né? Não quando chega um transtorno, mas é importante até para o ser humano, para a gente ter algumas atitudes e, né, e tomar decisões. Mas envelhecer é justamente isso, e a gente vê muito um blá blá blá,
né, e da atividade física como uma questão somente corporal e estética, que é importante, né, de uma alimentação porque vai me trazer um corpo, mas não, a gente está falando de uma coisa que vai acontecer lá na frente. E é como a gente falou, a conta vai chegar, né, se a gente não morrer, né, antes a conta vai chegar. E é justamente isso, né, é mostrar a vocês esse trabalho preventivo, porque o que a gente quer mais, gente, a gente não quer vocês doentes, no consultório, a gente quer trabalhar vocês, né, e tratar vocês de forma preventiva, para que lá na frente, vocês, assim, chegue bacana, não é eu cuidar da velhice, é eu fazer mudanças de hábitos de forma muito tranquila quando eu chegar no meu envelhecer. Eu acho que o tema, eu trouxe o tema justamente mais para isso, entendeu, Adolfo? Eu concordo, entendi, concordo. A gente tem que trabalhar o processo de envelhecimento, isso é que é o mais inteligente a fazer, né? Eu sempre falo, Cris, que envelhecer me interessa muito porque a alternativa não me interessa nem um pouco. Então, vamos continuar assim que eu acho que está dando bom, né? Pois é, gostei então, pessoal, dessa, viu? Não é? Faço minhas as palavras de Crispita, é por aí mesmo. Obrigado a todos vocês que participaram hoje, também na outra, e nós vamos nos encontrar de novo na próxima, tá bom? Cris, obrigado também, muito bacana. Hoje eu estava meio exaltado aqui, mas acho que o tema é porque é um tema bom e traz uma série de questões. Pensa no seu envelhecer, rapaz. Né, porque também eu estou com esses dias, sabe, Crispita, eu estou com um pouquinho de pouca paciência com algumas coisas, que eu digo assim, que são coisas que eu aceito pouco, condutas que eu simplesmente acho que não são adequadas para profissionais que se dispõem a cuidar da vida dos outros, né? Então, assim, de vez em quando eu me sinto um pouquinho irritado com isso, mas isso passa, pessoal. Tá? Aprenda comigo. Aprenda comigo. Ser irritada por natureza. Natural, né? Não, querido, tem que aprender a usar chá de sene com Johnny Walker. Para poder ficar cagando e andando. Então... Bem isso aí. Oh, meu então, Deus. pessoal, valeu. Um beijo grande, até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau, boa noite.